Glória a Deus, então. Então, no capítulo 10 de 1 Crônicas, fala sobre a batalha de Saul com os filisteus, né? Lembrando que Saul foi um rei de Israel ungido, né? Você lê a 1 Samuel, capítulo 10, e no verso 10, o Espírito de Deus tomou posse dele, e aquele homem desobedeceu o Senhor. E ele endureceu o seu coração diante da repreensão do Senhor, e ainda consultou uma feiticeira, né, para invocar um morto. Então ele fez tudo aquilo que não devia, e ele sabia que estava errado. Leia Deuteronômio 17 e Deuteronômio 18, está lá a obrigação do rei de Israel, e a ordem que Deus deu para ele eliminar as feiticeiras, os adivinhos, os ídolos, para não se contaminar com aquelas nações. E Saul, pelo contrário, foi consultar uma médium em Endor. Em 1 Samuel 18:10 diz que o Espírito de Deus se retirou dele, e no lugar entrou um demônio, ou seja, ele estava endemoniado, louco da cabeça, e agora estava na batalha, e quando ele vê que a batalha é perdida, os filhos deles morrem, e ele vai então e pula na espada e suicida, e o escudeiro também suicida, e no final do capítulo 10 fala que porque ele desobedeceu a Deus e consultou uma necromante, o Senhor matou ele. Olha só, e a Bíblia faz questão de relatar que Deus matou ele, porque ele desobedeceu e consultou uma necromante, sendo que ele foi privilegiado de ser ungido rei. Você vê o preço, a família dele inteira morreu e ele suicidou. Hoje nós estamos vendo famílias inteiras morrendo na igreja porque abandonaram o caminho do Senhor, colocaram a sua fé em homens, naquilo que não vale nada, e menosprezaram o santo, o Deus Todo-Poderoso, o seu Filho Jesus e o doce Espírito de Deus menosprezaram, trocaram eles por cisternas rotas que não retêm água. No capítulo 11, do verso 3, todos os anciãos, os presbíteros, os homens de respeito, vão até Hebrom, onde Abraão enterrou Sara, e ali, naquele lugar, em Hebrom, eles fazem aliança e proclamam Davi rei. Lembrando que Jerusalém estava na terra dos Jebuseus. A palavra Jerusalém vem de Jebus, terra dos Jebuseus, mas Salém. A palavra Salém e Shalom é igual, é paz. Então, Jebusalém é cidade da paz, virou Jerusalém. E Davi ainda não reinava em Jerusalém, e agora os anciãos fazem, e todas as tribos descem até Davi. Deus começou a reunir um exército, formar um povo, formar uma nação, e agora ele tinha um rei segundo o seu coração, e Deus pega Davi como rei. Isso prefigura o Cristo, o descendente de Davi, é aquele que veio e habitou entre nós, é o Filho do Deus Altíssimo, é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Está sentado à direita do Pai e vai voltar para nos buscar, para reunir as tribos, para reunir os seus valentes, os seus príncipes, as suas princesas, para levar para junto dele. Leia João 14:1. Está preparando morada, casa para nós. Então você continua aí a história de Crônicas, né? As pessoas descendo até Davi, eles ungindo assim. Na realidade, ele já tinha sido ungido rei, mas agora havia a confirmação por parte dos homens de respeito, dos presbíteros, dos anciãos de Belém. Eles fazem uma aliança em Hebrom, e Davi agora vai subir para Jerusalém e vai conquistar Jerusalém. Então aí diz que ele tomou a fortaleza de Jerusalém, né? E no verso 9 diz que Davi ia crescendo em poder, porque o Senhor era com ele. E agora Deus separa os valentes de Davi, pessoas que fizeram a diferença. E agora o nome desses homens estão na Bíblia porque foram os homens valorosos, homens de guerra, homens que não se curvaram a Baal, que não se curvaram aos ídolos, que não se curvaram à loucura de Saul, homens que subverteram gigantes, homens que lutaram ao fio da espada com exércitos, homens que mataram 300 homens de uma vez, homens verdadeiros. Esses homens, Davi um dia abriu a boca e falou que tinha vontade, desejo de beber da água de um poço lá de Jerusalém, e esses homens tiveram que atravessar os exércitos para buscar essa água. E quando eles chegaram para Davi com essa água, ele não pediu, ele só falou que tinha esse desejo. Ele foi e falou, não, eu não vou beber isso, que podia custar a vida desses homens. E ele ofertou aquela água para o Senhor. É um homem segundo o coração de Deus, um homem sem arrogância, não é soberbo. O verso 12 vai falando do exército dele, que eles tinham na mão. Eram pessoas treinadas, preparadas. Não eram pessoas cruas.
soldados que lutavam tanto com uma mão quanto com a outra, sabiam manejar. E hoje os crentes não sabem manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No verso 18, você vai ver que entrou o Espírito nesse homem aí, ó, e as tribos vão se reunindo. E eles falam, ó, Davi, nós estamos contigo, porque é Deus que movimenta, é Deus que faz, é Ele que movimenta todas as coisas. Peça a Deus para o Espírito dele entrar em você, na sua casa, para morar dentro de você e na sua família, para que você seja um valente, para que você também esteja lutando como descendente de Davi, contra os principados, potestades que estão detonando esse país. Nós somos os soldados de Cristo e Jesus é o nosso general. Verso 22, o capítulo 12, fala que Davi montou um grande exército de Deus. Verso 38 agora tem a confirmação dos homens de guerra, do exército. Olha só, ele tem a confirmação política, tem a confirmação religiosa de Deus e agora ele tem confirmação do exército. Davi agora é um rei completo. Agora ele vai cometer o primeiro erro grave, muito grave esse erro. Ele agora põe a arca do Senhor numa carroça e vai transportar ela para Jerusalém. E sai todo mundo feliz cantando hino, né? E a Bíblia fala que a carroça, os bois vão tropeçar e a arca vai balançar e Uzá põe a mão naquela arca, morre imediatamente. Quando um líder erra, ele pode matar todo o rebanho ou matar alguém do rebanho. Uzá foi fazer algo aparentemente bom e era bom. E Deus falou que a arca só poderia ser carregada pela família dos coatitas nas costas e com varais. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito. A gente não leva a obra de Deus, a presença de Deus de qualquer jeito. E Davi levou um jeito aparentemente bom, mas não era o jeito bíblico. E custou a morte de Uzá. E Davi ficou com medo e largou aquela arca na casa de Obed-edom. E Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca da aliança. E Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa da presença da arca que estava ali. Cuidado então com o que você faz. Porque se não for bíblico, você pode matar uma pessoa. Prega a Bíblia, mostra na Bíblia, não abra mão da Bíblia. Doa quem doer. Fala aquilo que a Bíblia diz, seja treinado na palavra. Mas não cometa os erros de Davi, aprenda por aquilo que ele errou. Porque a palavra de Deus, ela funciona, ela não precisa de ajuda de ninguém. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Bendito, santo, glorificado seja o nome dele. Bendito o nome do seu Filho, Jesus de Nazaré. Bendito o Espírito Santo de Deus que habita e guia os nossos passos. Em nome de Jesus, fica na paz.